O que outrora era loucura virou racional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu sem o menor pudor. Uns negociam o seu corpo em troca do pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada. Elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver, e ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração, mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi em vão que a morte Jesus suportou. Pra garantir a salvação ele se entregou. Como um cordeiro mudo a morte ele aceitou. Verteu seu sangue no Calvário, suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas virá como um leão. Rugirá nos altos céus sua potente voz. Só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o Cordeiro, nosso Salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o Cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar. Abra bem os teus ouvidos para escutar. A passos largos segue o mundo pra destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja servo pra agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, que eles vão disputar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus, vem o Cordeiro de Deus. Encontram em fornicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão te escutar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor Jesus, Ele disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado, a palavra diz que será salvo. É uma pena que a maioria não crê em Jesus. A maioria não quer nem ouvir a pregação. Mas o traficante ele bota um paredão e tem droga e não tem homem lá para ir lá para o paredão. Mas a palavra de Deus, todo mundo quer atrapalhar. Mas Jesus disse: pregue o meu evangelho, quer ouça ou quer não. Então é bom que você dê ouvido nessa tarde, porque eu não vim mandar você ser evangélico, que eu não sou evangélico. Eu sigo Jesus. Eu não sou religioso, porque a Bíblia diz que toda religião é causa de grande lucro. Só dinheiro. Você vai para o catolicismo, chega lá, vende boneco.
Vende terço, vende missa, vende água. Você vai na evangélica, chega lá, manda você dar dízimo, manda você passar um envelope, compra água, compra vassoura. Mas Jesus, ele diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Não agrade a sua mãe, não agrade o seu pai, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me siga. Você tem medo da morte? Eu não tenho nem um pingo, porque eu conheci Jesus. E Jesus, ele me libertou. A palavra diz que onde tem medo, tem condenação. É por isso que o que segue Jesus não tem medo da morte. Não tem medo de Covid, não tem medo de traficante, de ladrão, de polícia, porque ele conhece Jesus e a palavra diz que é melhor o homem temer a Deus do que o homem. Porque o homem só mata a carne. A Bíblia diz que o homem só tem poder para matar a carne. Dá um tiro na cabeça, dá uma facada, mas depois você pode matar a carne, mas a alma, ela pertence a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que é de Deus têm o seu lugar reservado na glória, diante do Pai e diante do Filho. É por isso que Jesus, ele convida você nessa tarde, para que você ouça a palavra. Eu não vim aqui adular ninguém, é só as ovelhas. Jesus disse que as minhas ovelhas, elas ouvem a voz dele. As pessoas, elas querem satisfazer os seus prazeres. Eu queria saber, nessa tarde de hoje, como é que está a sua vida diante de Deus. A palavra de Deus diz que havia um certo homem, um homem rico, um jovem. E esse jovem rico, ele chegou para Jesus e ele disse: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Aquele homem rico, ele disse, ele queria conhecer o caminho da verdade. Ele queria saber quem era que podia salvar. E ali Jesus ele diz: você conhece os mandamentos? Não matais, não roubais, não adulterarás e não levantará falso testemunho. E Jesus fez essa pergunta àquele homem. Ele era religioso, ele conhecia a palavra de Deus, mas o coração estava no dinheiro. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas o coração está no futebol. Diz que ama a Deus, mas o coração está na cachaça, está na maconha, um amor falso e fingido. Mas aquele que ama a Deus, ele busca conhecê-lo. Ele busca em primeiro lugar o reino do céu. Quando Jesus veio, uma multidão seguia Jesus. E quando Jesus chega diante dos fariseus, dos religiosos, Jesus ele declarou que ele era o pão vivo que desceu do céu. E muita gente seguia Jesus. Uns diziam: não, ele é de Deus. Outros diziam: não, ele é do diabo. O povo não sabia quem era Jesus. Hoje não é diferente. Se chegasse um pastor ladrão aqui pedindo dinheiro, o povo dizia: não, é de Deus. Porque ele está dizendo que Deus vai abençoar. Porque ele está dizendo que Deus vai dar uma casa, Deus vai dar um carro. Mas Jesus, ele não veio para dar ao homem vida boa nesse mundo. O que Deus tem reservado é muito maior do que o lixo que o diabo oferece aqui. Porque tudo que o mundo oferece aqui passa. Mas se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Muita gente tem morrido nesse final de semana. E onde é que está descansando em paz? Porque morre um cachaceiro, está descansando em paz. Morre um traficante, está descansando em paz. Tudo que não presta, o povo diz que está com Deus e está descansando em paz. Mas a Bíblia diz o contrário. A palavra de Deus diz: não se engane, pois os injustos, os imorais, os homossexuais, os cachaceiros, os feiticeiros, os ladrões, os homicidas e todos que praticam o mal, não herdará o reino do céu. A não ser que se converta, a não ser que mude de vida, porque Jesus ele veio para buscar aquilo que está perdido. Ele veio para buscar aquilo que está perdido. Ele veio para transformar a vida do pecador.
Porque Deus, ele não deu fôlego de vida ao homem para ele ser um cachaceiro, para ele ser um ladrão, para ele ser um mentiroso, para ele ser um adúltero. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que o cachaceiro, ele não vai gostar de ouvir a verdade. O homem que vive traindo a mulher, ele não vai gostar de ouvir a verdade. O gay, o ladrão, ele não vai gostar de ouvir a verdade. Mas Jesus, ele mandou pregar o evangelho. E esse evangelho será pregado como testemunha. E depois virá o fim. Aqui não é um evangelho para mandar você virar evangélico. Não. Esse evangelho que eu prego é que se você for uma ovelha, você vai ouvir. Se você ama Jesus, você vai buscar conhecer Ele na palavra. Porque a palavra de Deus diz que havia um homem, um eunuco da Etiópia. E esse eunuco, ele vinha na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Ele vinha lendo a palavra. E o Espírito de Deus chegou para o eunuco, chegou para Filipe e disse: Filipe, vá até aquela carruagem, vá ao encontro daquele homem. E Filipe vai ao encontro do eunuco. E quando chega lá, Filipe vê o eunuco, ele lendo as profecias de Isaías. E ali Filipe pergunta para o eunuco: meu amigo, tu entende o que tu lê? Porém o eunuco responde: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E a palavra diz que o eunuco pergunta. A palavra que o eunuco estava lendo era a profecia de Isaías, onde dizia que ele foi morto como uma ovelha, mudo, calado. Jesus, ele foi morto como uma ovelha, calado. O povo cuspia, batia. O povo dizia: quem é você, rei? Jesus, você está dizendo isso de você mesmo ou de mim? Você está achando que Jesus falou alguma coisa? Ele ficou calado. Ele foi cuspido na cara. Ultrapassaram a lança. E hoje o povo troca Jesus por qualquer porcaria. Mas quando morre, não, ele agora está com Deus. Só que a Bíblia diz que não é todos que me diz Senhor, Senhor, que vai herdar o reino do céu. Jesus diz: esforce para entrar pela porta estreita, porque o caminho é apertado e poucos vai entrar por ele. O homem, para entrar nessa porta que se chama Jesus, como está escrito em João 10, ele tem que largar a cachaça, ele tem que largar a maconha, ele tem que largar a prostituição, o homossexualismo, ele tem que largar a masturbação, porque senão não entra no céu. É o que está escrito. E Jesus, ele diz que eu e as minhas palavras somos um. A palavra de Deus, ela não muda. A pregação do evangelho, ela não muda. Quem tem que mudar é o ser humano. Porque o ser humano, ele acha que é ele que determina quem vai para o céu. Morre qualquer um aí diz: não, ele agora está com Deus, está descansando em paz. Mas a Bíblia, ela diz o contrário. Ela diz que havia dois homens. Um homem rico, um rei, que todo dia ele dava festa. O que esse mundo quer é festa. O que esse mundo quer é droga. Tá chegando São João aí, ó. Todo mundo quer festa. Mas quando morre, quer todo mundo ir para o céu. E a Bíblia fala desse jovem, desse homem que era um rei, e fala do pobre. O pobre, ele temia Deus. Mas o rico ele achava que ele era melhor do que o outro. Tem muita gente aí se achando melhor do que o outro porque tem dinheiro, porque tem casa, porque tem carro. Mas todos nós vamos voltar para o pó. Você e eu que estamos respirando agora, amanhã nós podemos estar em cima de uma cama. E para onde é que você vai? Vai chamar quem? Aparecida? Vai chamar quem? Oxum, quando tiver podre em cima de uma cama? Só Jesus Cristo. Ele é o Senhor que tem poder para transformar a vida do pecador. Só Jesus Cristo, ele pode ressuscitar, ele pode dar vida e curar. Porque foi isso que ele fazia e ele faz até hoje. O problema é que as pessoas não acreditam em Jesus. O povo está achando que Deus é um moleque. Mas de Deus, a Bíblia diz que ninguém se zomba. E esse homem rico, que todo dia dava festa, ele humilhava o pobre. O pobre chegava lá, o pobre desejava mendigar o que caía da mesa do rico. Tem muito pobre. Tem muito pobre que agora na política vai se vender por 30 reais.
vai se vender por um saco de cimento. Aí depois diz: oh meu Deus, o prefeito não bota um médico que preste. O ser humano, ele tem o que merece. Oh meu Deus, o prefeito, meu Deus, não tem uma escola boa para o meu filho, porque essa escola daqui é uma nojeira. Mas todo mundo fala que é de Deus. Aí quando ouve a verdade, vige, já está julgando. Você acha mesmo que está julgando? Você acha mesmo que é um julgamento falar a verdade? A Bíblia diz, você sabe por que eu prego a verdade? É por amor à tua alma. Porque a Bíblia diz que enquanto o homem estiver vivo, ele tem esperança. Vale mais um cachorro vivo do que um leão morto. Enquanto nós estamos vivos, nós temos direito a se arrepender dos nossos pecados. Nós temos direito a buscar mudar de vida. E você não vai mudar de vida se tornando católico, evangélico, espírita, candomblé, muçulmano. Religião nenhuma muda o homem. Porque quando eu busquei conhecer Jesus, eu entrei dentro de uma porcaria de um templo evangélico. E quando eu entrei lá dentro, você tem que dar o dízimo, você tem que dar 10%, você tem que passar o envelope. E eu acreditava naquela baboseira. Mas quando Deus mandou a doença, a Covid, eu vi que eu estava no meio de mortos. Porque chega, tem que usar máscara. Está com medo de morrer? Se Jesus, ele diz que a igreja, o mal não prevalece sobre ela, por que é que tem que rezar, orar para Deus com a máscara na cara? Até que fechou, né? Fechou tudo. Fechou católico, evangélico, fechou tudo. Porque tem medo da morte. Mas quando eu passei a ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que onde tem medo tem condenação. E Jesus Cristo, ele veio para que o homem tenha vida, e vida com abundância. Aí quando as pessoas ouvem a verdade, quem é esse cara para estar julgando? Você acha mesmo que vai entrar no céu com uma latinha de cerveja ou 1 litro de 51 debaixo do braço? Você acha que você vai entrar no céu, 2 homens se chupando na língua, 2 gays, você acha que vai entrar no céu? Deus, ele criou macho e fêmea. Deus, ele criou macho e fêmea. Ah, mas eu quero ser gay. Pronto, você pode ser gay. Só que no céu você não entra. Se você morrer, você vai para o inferno. E eu só estou aqui para avisar. Cada um faça a sua escolha. Deus, ele põe diante do homem a bênção e a maldição. Deus diz: escolha a bênção. A bênção é Jesus. E esse Jesus que eu estou pregando, ele não está pendurado em um terço. Ele não está dentro do templo católico ali pendurado em uma cruz. Esse Jesus que eu estou pregando, ele está vivo. E ele está comigo aqui nessa tarde. E ele quer entrar dentro da tua casa, que é o teu coração, e fazer morada. O problema é que o ser humano, ele não acredita em Jesus. E Jesus, ele já sabia de tudo isso. Porque ele diz que quando o Filho do Homem, porventura vier, encontrará fé na terra. Não vai encontrar fé. O povo está acreditando em Aparecida. Chega a missa para Aparecida. Vamos lá agradecer a nossa mãezinha, porque ela nos deu saúde. Quem dá saúde é Aparecida, é? Eita, dia de São José. Vamos agradecer ele pela chuva. É José que dá chuva, é? É Deus que dá todas as coisas. É Deus que dá o fôlego de vida para o homem respirar. E se você está vivo nessa tarde de hoje, é porque a misericórdia de Deus te alcançou. Se você está com saúde, caminhando, mesmo que esteja reclamando das dores, saiba que tem gente pior do que você no leito de um hospital. Mas as pessoas, elas não estão preocupadas com Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele diz, na sua primeira carta a Timóteo, que no final dos tempos, as pessoas amariam mais os seus prazeres do que a Deus. Quem ama a Deus, ele não tem mais prazer nesse mundo. Quem ama a Deus, ele busca em primeiro lugar o reino do céu. Mas o povo, ele diz que ama a Deus, mas não larga a cachaça. Ele diz que ama a Deus, mas quer viver vendendo droga para destruir família. Ele diz que ama a Deus, mas ele quer satisfazer os seus prazeres, transando homem com homem, mulher com mulher. Rebeldes. É o que Deus disse ao profeta Ezequiel. Deus chegou para Ezequiel e Deus disse: homem mortal, clame contra esse povo, pregue minha palavra.
eles não vão dar ouvido. Mas mesmo assim você pregue. Quer eles ouçam ou quer não. Você acha que Deus está preocupado, é? Se você quer ficar com a cachaça ao invés dele? Você acha que Deus está preocupado se você troca ele por qualquer porcaria? Deus, ele só faz entregar o convite. Porque o reino do céu é semelhante ao homem que saiu para entregar os convites. Ele chamou seu empregado e mandou ele ir à casa dos convidados. Chegou na casa do primeiro e ele disse: o mestre manda te convidar. Está aqui o convite. O vinho vai ser bom, o gado vai ser gordo, vamos para a festa. Mas o primeiro ele deu uma desculpa. Diga para o mestre que eu não posso ir para a festa dele, porque eu acabei de comprar um terreno e tenho que ir lá dar uma olhada no terreno. Vá na casa do segundo, o mestre disse. E ele vai lá na casa do segundo, entrega os convites. E quando chega na casa do segundo, ele fala: o mestre manda te convidar para a festa do Cordeiro. Vai ser bom, o vinho é bom, o mestre ele vai estar lá. Mas o segundo, ele deu uma desculpa a essa rapada. Digo, mestre, que eu não posso ir até a sua festa, porque eu acabei de comprar um terreno, uma junta de boi, e tenho que ir lá ver se presta. Vai na casa do terceiro entregar para ele o convite. Quando vai na casa do terceiro, aí o terceiro ele dá outra desculpa. Diga para o mestre que eu acabei de me casar e não posso. Aquele homem podia levar sua esposa para a festa, mas o povo, ele está dando desculpa para não ir até Deus. Ele está dando desculpa para não entregar a sua vida a Jesus. Qual é a desculpa que você está dando? É porque quer aproveitar o São João? Qual é a desculpa que você está dando? Porque você é novinho, é novinha. Qual é a desculpa? Saiba que a morte ela está te arrodeando. A morte ela nos arrodeia e a qualquer momento ela nos pega. E vai ser de surpresa, como ladrão. Mas aquele que tem Jesus, ele tem a vida. Porque Jesus diz que ainda que morra, viverá. As pessoas não querem Jesus. Porque no passado, Judas Iscariote, Jesus escolheu os 12 e teve um que traiu. Judas Iscariote vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por quanto você vende ele? Pela cerveja? Pelo seu time de futebol? Por quanto você está vendendo Jesus? Porque colocaram Jesus e um ladrão. E perguntaram ao rei, o rei perguntou: quem é que vocês querem? Querem Jesus o Nazareno ou quer o ladrão? E o povo começou a gritar: queremos Barrabás. Escolheram um ladrão. Sabe por quê? Porque com Jesus ele não vai apoiar a safadeza de ninguém. O ladrão ele vai apoiar o marido trair a mulher trair o marido. O ladrão ele vai apoiar a viadagem, 2 homens e 2 mulheres. O ladrão ele vai apoiar o ladrão, o traficante, mas Jesus ele não apoia coisa errada. E o povo escolheu um ladrão. E Jesus: o que é que eu faço? Perguntou o rei. O povo disse: mate ele. Mate ele. O rei disse: eu não vejo culpa nenhuma para matar esse inocente. Mas o povo gritava bem alto: mate ele. Mate ele, porque ele quer acabar com a nossa religião. Ele quer acabar com a nossa feitiçaria de adorar boneco, de fazer macumba, tomar banho de sangue. Mate Jesus. Até que mataram. Só que a morte não tinha poder sobre ele, porque a Bíblia diz que no 3º dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, para que nós tenhamos uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu enviei o Consolador, o Espírito Santo, que vem da parte do meu Pai. E esse Espírito, ele está aqui nessa tarde, querendo entrar na tua vida. Porque a palavra de Deus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir, eu entrarei e cearei na tua casa. É o que Jesus quer. O problema é que as pessoas, elas não querem Jesus. Elas querem viver na sua vida de pecado.
Tem religião para todo tipo. Aí os testemunhas de Jeová estão aí para baixo, olha. Tudo mentira, dizendo que o inferno não existe. Só que o inferno existe. Jesus, ele diz que tem dois caminhos. O caminho que leva o homem à salvação eterna e o caminho da perdição eterna. Aí vai para a Universal, só fala de dinheiro. Que Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe dar uma casa. Irmã, venda a sua casa que Deus vai lhe dar duas. O miserável vende a casa e vai morar de aluguel. Porque não sabem quem é Jesus. Jesus, ele não veio para nos dar nada terreno aqui. Mas ele disse que se você buscar em primeiro lugar o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que o diabo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho. É por isso que esse mundo ele vai de mal a pior. Cheio de estrupador, estrupando criança. Você acha que Deus não está vendo? O próprio pai, ele pega a casa com a mulher que já foi separada de 2, 3 homens. Aí o padrasto, ele pega e estrupa a criança. E o pior é que muitas mães, ela sabe disso. Você está achando que Deus, ele não está vendo? Casamento é só um. Só que a palavra de Deus, o povo não quer saber. A palavra diz que quando o homem se casa com a mulher, os dois se tornam uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas o diabo está separando. A mulher vai para uma festa, aí quando chega lá na festa, conhece um cara e transa, vai para a pousada, aí já enche o bucho, engravidou. Aí pega, oi, eu estou grávida de você. Não, vamos morar. Aí mora 6 meses. Aí o cara deixa ela com 2 fios embuchados. Aí depois ela arruma outro. Aí o outro pega, estrupa, bate. Mas todo mundo está achando que é de Deus. Quem é de Deus, busca conhecer a Deus. Como é que você vai conhecer a Deus? É dando dinheiro a esses pastores ladrão? É lendo a palavra. É buscando o conhecimento da verdade. Porque Jesus diz que eu e as minhas palavras somos um. Mas o povo tem tempo para pornografia, tem tempo para assistir filme, tem tempo para assistir novela, só não tem tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer Ele. Só isso. Mas Jesus, Ele veio, o povo matou e Ele vai voltar. Você pode não acreditar que Ele vai voltar. O apóstolo Pedro, ele diz que muitos teriam por tardia a vinda do Senhor. Muitos iam duvidar da promessa. Ia dizer, cadê aquele Cristo que disse que vem? Já foi seus pais, já foi os avós, e nada dele vir. Mas sabe o que o apóstolo Pedro diz? Que esses rebeldes, ele não sabe que um dia para Deus é como 1000 anos. Você já imaginou um dia para Deus é 1000 anos? Você acha que ele está demorando? Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós seríamos consumados. Todos nós seríamos mortos. Porque não tem ninguém bom. Você está achando que eu estou pregando aqui porque eu sou melhor do que você? Se eu me desviar desse caminho, eu não passo de um pó de lixo. É por isso que eu tenho que pregar e viver o que eu prego. Tem muita gente pregando que não vive. Mas a palavra de Deus diz: como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no seu olho? Outra hora, eu vivia na cachaça. E para mim dizer que eu conheço Jesus, eu não posso viver na cachaça. Vivia no adultério, vivia na mentira, vivia no calote, roubando as pessoas. Mas Jesus, Ele transformou a minha vida. Ele me ensinou a ser homem. O problema é que os homens de hoje, a maioria, só presta para assistir futebol e tomar cachaça. A única alegria que os homens de hoje têm: futebol e cachaça e sexo. Mas Jesus, Ele transforma a vida do pecador. Porque Ele não deu a boca ao homem para ele encher de droga, de cachaça. E o pior é que o cachaceiro, ele acha que é melhor do que o maconheiro, farinha do mesmo saco. Porque o cachaceiro, ele pega o carro e sai pela rua e mata famílias inocentes. Não tem diferença.
Porque para Deus pecado é pecado. E a Bíblia diz que aqueles que vivem na carne, ele não consegue agradar a Deus. Você sabe quais são as obras da carne? Impureza, adultério, masturbação, mentira, roubo, morte. Isso não vem de Deus. É por isso que a palavra diz que Jesus, ele veio para buscar aquilo que está perdido. Ele veio para salvar você que está na maconha. Ele veio para salvar você que é gay, para você que é macumbeiro, que acredita nos seus orixá. Jesus, ele veio para te salvar. E eu estou aqui nessa tarde somente como mensageiro, somente como empregado, entregando os convites para quem quiser. Eu vou estar lendo uma palavra onde relata de uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, mas Jesus teve um encontro com ela. Você está achando que você não vai ter um encontro com ele? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e cada um há de prestar conta de tudo que faz. Porque a Bíblia diz que o que o homem plantar, certamente colherá. Você já pensou você plantar milho e colher macaxeira, aipim? Se você planta milho, você colhe milho. Assim é quem planta o mal, vai colher o mal. Mas a Bíblia relata de uma mulher que vivia em adultério. O adultério é pessoas que transam sem compromisso. E nessa vida de hoje em que vivemos, as pessoas estão achando normal transar sem compromisso. Prostituta e prostituto. Porque para transar tem que ter compromisso. A aliança entre Deus e o homem é quando o casal se deita na cama e tem relação. É a aliança entre Deus. Mas o povo pouco está preocupado com o que Deus acha. Eles querem se divertir. Eles querem aproveitar a vida. Mas se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Eu vou estar lendo uma palavra no livro de João, capítulo 8. Aleluia. Depois foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada no ato de adultério e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que ele nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedrada. Mas o Senhor o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra ele, pois queriam acusá-lo. Mas ele abaixou, começou a escrever no chão com o dedo. E como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse: quem diante de vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois ele abaixou-se outra vez e continuou escrevendo no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelo mais velho, ficando somente Jesus e a mulher. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão os seus acusadores? A mulher respondeu: não ficou ninguém, Senhor, para me acusar. Então Jesus disse: pois eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Aleluia. Louvado seja Deus. A maioria das pessoas conhece esse texto somente a parte que diz: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. O povo só conhece essa parte, mas não conhece a passagem por completa. E nessa passagem que eu acabo de ler, relata de uma mulher que foi apanhada no adultério. E os religiosos trouxeram essa mulher diante de Jesus e disseram: mestre, segundo a lei de Moisés, as tais mulheres adúlteras, elas devem ser mortas a pedrada. Mas Jesus, ele disse que aquele que entre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. E ali todos foram embora. Sabe por que todos foram embora? Porque todos eram pecadores. Todos tinham prazer no pecado.
E aquele que tem prazer no pecado, ele não tem direito nenhum de estar apontando o erro de ninguém. Mas as pessoas hoje, morre um traficante, aí o cachaceiro diz, bem feito, ele morreu. Você está achando que Deus, ele veio para matar alguém? A palavra de Deus diz que o que Deus quer é que o homem se arrependa. Deus, ele não veio matar ninguém, porque Jesus, ele veio para que o homem tenha vida. E aquela mulher que era apanhada no ato de adultério, ela estava diante da morte, porque o que a religião queria era matar ela. A religião disse, não está escrito que essa mulher tem que ser morta a pedrada. Mas Jesus, ele disse que aquele que entre vós estiver sem pecado, atire primeiro uma pedra nessa mulher. E todos um por um foram embora. Qual é a situação que você está vivendo? Mentira, adultério, prostituição. O mundo, ele pode te julgar. O mundo, ele pode querer te matar. Mas Jesus, ele quer transformar a sua vida. E se você der ouvido a essa palavra nessa tarde de hoje, você pode ter a sua vida transformada pelo Espírito de Deus. Basta você entregar a sua vida a Jesus. Basta você parar de fingimento, de ficar, vai com Deus, Deus abençoe, se você não conhece quem é Ele. Para de fingimento e busca o Senhor em espírito e em verdade. Aquela mulher que foi apanhada no adultério, a palavra diz que ela foi embora. E depois ela passou a seguir Jesus. As pessoas hoje, ela não quer seguir Jesus. O povo quer seguir um padre. O povo quer seguir um pastor. O povo quer seguir um pai de santo. Mas não querem Jesus. Mas Jesus, ele diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Essa é a mensagem que eu vou deixar nessa tarde. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Que Deus dê uma tarde de paz, uma noite abençoada. E leia a Bíblia. Busque o Senhor. Cuidado com esses padres mentirosos. Cuidado com esses pastores ladrão que só pensam em dinheiro. Leia a Bíblia. Porque no dia do juízo, ninguém terá desculpa. Porque esse evangelho será pregado como testemunha. E depois virá o fim. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. USB Mode. Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era um pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão
agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, vai encerrando aqui é a cidade de Ouriçangas. Deus abençoe a todos e até a próxima aí, se Deus permitir.